TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma reunião da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal. E eu gostaria de saudar todos os servidores dessa casa, saudar você, meu amigo, minha amiga, que está em casa nos acompanhando. A reunião hoje vai ser bem extensa, muitas coisas na pauta. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Enquanto os vereadores não chegam para deliberarmos, a sessão fica suspensa.
da sessão. Eu passo a palavra à vereadora Brisa Braque. Bom dia a todos e todas. Queria saudar aqui os colegas da Comissão de Justiça, dar um ótimo início de semana para todos nós, reforçar aqui o nosso compromisso. Estamos todos também nas nossas atividades externas, mas temos o nosso compromisso com o nosso mandato, com a nossa função dentro da Câmara Municipal de Natal e como membro da Comissão de Constituição e Justiça, representando aqui a bancada de oposição. Então, desejo uma ótima semana para todos e todas nós, que possamos ter uma semana de trabalho nas ruas, mas também de trabalho aqui dentro da Câmara Municipal de Natal, porque são muitas as demandas. Lembrando que nós, vereadores, temos a tarefa de fiscalizar o Executivo, fiscalizar a Prefeitura. Lembrar que esta semana está iniciando a obra da engorda de Ponta Negra, uma obra de alto impacto na nossa cidade, que reforça a nossa tarefa de fiscalizadores e fiscalizadoras do município de Natal. E tenho aqui alguns projetos agora para apresentar o nosso parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro é o processo número 24 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, que é um veto parcial ao projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Natal no exercício financeiro de 2024, referente à emenda número 580 do vereador Tércio Tinoco. A emenda do vereador Tércio Tinoco realocava um valor de R$100 mil para a ação de implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência. Essa emenda foi, na época, consensualizada aqui, porém teve veto do Executivo, e o nosso parecer, presidente, é pela derrubada do veto. Encerrar a discussão, votos, vereadores que aprovam a reunião como estão para ser aprovado. Seguinte. Próximo também é o processo 81/2024, um veto integral ao PL 201 de 2022, de autoria da vereadora Ana Paula, que dispõe sobre a divulgação da quantidade de exames de mamografia realizados pela rede pública de saúde. O nosso veto, aqui um processo com diversos anexação de toda a tramitação, a certidão, e a nosso parecer é pela derrubada desse veto a esse projeto que trata das mamografias. Presidenta. Em discussão, encerrar a discussão, votos, vereadores que aprovam a reunião como estão para ser aprovado. Seguinte. Próximo é 142 de 2023, um veto integral ao PL 813, de autoria do professor Robério Paulino, que visa dispor sobre a proibição do uso de dados pessoais, dados sensíveis e metadados de usuários de plataformas virtuais de ensino à distância, ensino remoto e ou híbridos para fins de exploração comercial. O projeto tramitou nas comissões, foi aprovado em plenário. Nós analisamos aqui as razões do veto e o nosso parecer é pela derrubada do veto, presidenta. Em discussão, encerrar a discussão, votos, vereadores que aprovam a reunião como estão para ser aprovado. Seguinte. Processo 152/2023, de autoria do chefe do Executivo, um veto integral ao PL 95/2021, que institui na rede municipal de ensino arte urbana, em suas diversas manifestações, como componente curricular transversal do ensino de artes. Nosso parecer é pela derrubada do veto, presidenta. Então, encerrar a discussão, votos, vereadores que aprovam a reunião como estão para ser aprovado. Seguinte. PL 829/2023, de autoria de Klaus Araújo, institui
às academias de ginástica ao ar livre no município de Natal e dá outras providências. Certifica que já publicado no Diário Oficial o Programa de Saúde para a Melhor Idade, através da Academia da Terceira Idade, que é uma lei de 2009. Então, nosso voto, presidente, é pela prejudicialidade da matéria. Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanecem como estão para ser aprovado. Seguinte. Vou começar, presidente, que Brisa terminou. Com a palavra, vereador Ranier Barbosa, do União Brasil. Do União Brasil, já ia comentar. Projeto de Lei 303, 2024, de autoria da vereadora Júlia Arruda, dispõe sobre o treinamento em primeiros socorros, prevenção contra incêndios e técnicas de resgate para os empregados de condomínios no âmbito do município de Natal e da outras providências. Certidão não identificou nenhuma proposição de tramitação semelhante. Em análise ao projeto, do seu fundamento, de acordo com o artigo 62 da competência desta comissão nos aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental e da técnica legislativa, dou parecer favorável. Discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão para ser aprovado. Seguinte. Projeto de Lei 0190 de 2018, de autoria do vereador Chagas Catarino, estabelece a possibilidade de defesa através da internet contra a autuação municipal por infração de trânsito. Não foi identificada também nenhuma certidão com existência de proposição semelhante. Também, de acordo com a regulamentação municipal, ao permitir o uso da internet de interposição dos recursos que está em consonância, como também as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e de acordo também com o artigo 64, 62 das competências prerrogativas desta comissão, ao exercício, primeiro, dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e da técnica legislativa, dou parecer favorável. Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão para ser aprovado. Seguinte. Projeto de Lei 334/2024, de autoria do vereador Preto Aquino. As unidades de saúde do município de Natal são obrigadas a dispor de pelo menos uma cadeira de rodas infantil. A certidão também não identifica nenhuma existência de proposição em tramitação ou similaridade. Em análise ao projeto do seu fundamento, os aspectos da comissão também no artigo 62, da sua constitucionalidade, legalidade e redação final, e os aspectos da técnica legislativa, dou parecer favorável. Discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão para ser aprovado. Seguinte. Projeto de Lei 330/2024, autor Chagas Catarino, institui a campanha municipal de conscientização e mobilização social sobre a importância da preservação de praças, quadras e demais espaços públicos comunitários, denominada Brincando Mais e da outras providências. A certidão da existência do projeto de lei 242 de 2024, que dispõe sobre a promoção da conscientização e responsabilidade com os bens públicos,
ao projeto de lei 326 de 2024, que institui a campanha municipal de conscientização e mobilização social sobre a importância da preservação de praças, quadras e espaços públicos comunitários. Bom dia, Jean. De acordo com o artigo 30, entendemos que não conflita, porque as duas existências dos projetos anteriores fazem de uma promoção então, conflita com dois projetos de lei já que estão tramitando anteriormente, então voto pela prejudicialidade. Presidente, votei pela prejudicialidade. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Seguinte. Vila Araújo. Projeto de lei 381, vereador Hermes Câmara, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Natal a caminhada e corrida dos médicos, a ser realizada anualmente no mês de outubro, e da outras providências. Feitas análises minuciosas, senhora presidente, não encontramos nada que possa impedir desta matéria prosperar. Então, nosso parecer aqui é favorável ao projeto. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Seguinte. Kleber Klaus, mas a gente precisa deliberar porque tem, a matéria está reprimida. Mas eu vou colocar os meus aqui que não foram inseridos no sistema, mas eu já vou adiantar. Eu passo ao parecer 424. Deixa eu limpar esse óculos aqui. A pessoa faz 30 anos, não vê mais nada de perto, gente. Sei vocês de 30 anos aí, se vocês já estão nesse estágio. Você já está, Brisa? Estou querendo demorar um pouquinho a conhecer, vereadora ainda. Ainda falta mais um mandato todo para eu chegar perto dos 30. Deu para não botar olhada. 424. Trata-se dos autos do projeto de lei de autoria de Margarete, que dispõe sobre a política de atendimento preferencial a doadores de sangue nos locais que especifica. O meu parecer nesta matéria ela é amplo e, ao final, eu opino pela aprovação. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Matéria de Margarete. Parecer 424, de Kleber Fernandes, institui a Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Pênis. Olha só, essa matéria ela é muito importante, inclusive é um tema que nós precisamos nos debruçar. Os dados estatísticos apontam uma quantidade exacerbada de homens com câncer de pênis. Muitas vezes o homem ele tem um problema, começa a expelir algum tipo de secreção, sentir alguma dor e, por vergonha, não procura o médico. E, com isso, se desencadeia um câncer, vindo, inclusive, às vezes, até a amputação. Então, é muito importante essa semana de conscientização e, por óbvio, meu parecer é favorável. Em discussão, encerrada a discussão, há votos vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Seguinte. Trata-se do projeto de Kleber, o 429, proíbe o uso de aplicativos e programas de inteligência artificial para a criação de deep nudes no município de Natal. Eu, com relação
essa matéria, a matéria ela precisa sim ser discutida, mas infelizmente nós não temos prerrogativa legal para legislar acerca deste conteúdo. Então, meu parecer foi pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. De Cleber Fernandes, instituir a política de prevenção às amputações em pacientes diabéticos. Veja, é também uma matéria extremamente importante, que aí a gente tem até que trabalhar um pouquinho, que a campanha tem que ser com relação à diabetes, sobretudo iniciando nas escolas. Nós temos um contingente exacerbado de crianças com diabetes que muitas vezes não são diagnosticadas. E, ao longo do processo, o tratamento para todos os cidadãos com relação a uma alimentação equilibrada, a contratação de nutricionistas para atuar, enfim. Contudo, a gente chegar, instituir uma política de prevenção às amputações, isso precisa ser precedido de um amplo estudo e, lamentavelmente, nós também não temos competência legal para legislar, o que me força a votar pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Vereador Aribaldo dispõe sobre a concessão de direito de um dia de folga semestralmente às servidoras públicas municipais para a realização de exame de controle de câncer. Essa matéria aqui já passou várias vezes, inclusive até a primeira vez foi até com a agora, que é deputada Divaneide Basílio. Infelizmente, nós também não temos como legislar acerca dessa matéria. É uma matéria importante, mas nós não podemos inferir que um servidor tenha um dia de folga para este fim. Sem falar que existe a prerrogativa do servidor, ao passo que ele vai para um atendimento, ele pega lá o atestado do dia e apresenta no serviço. Então, assim, infelizmente, o meu parecer foi contrário pela inconstitucionalidade da norma. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. De Júlia Arruda, institui no calendário de eventos municipais de Natal o Dia Municipal do Empresário Júnior. É uma matéria interessante e, sem mais delongas, de simples análise, eu apresentei parecer favorável. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Seguinte, nós temos agora... Botaram para quebrar em mim, hein? Pelo amor de Deus. É o 405, 2024. Inclui no calendário oficial do município o do Polo Gastronômico de Ponta Negra. É bem interessante o projeto, o meu parecer é longo e eu apresentei parecer favorável, dada a envergadura do projeto. É um projeto importante, sem muita complexidade, estão dentro das matérias que nós podemos legislar. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Trata-se do projeto de lei 411, 2024, que institui no calendário oficial de eventos municipais de Natal a semana de conscientização e prevenção a acidentes ao ciclista. Matéria muito importante, relevante. Meu parecer foi favorável. Essa matéria de Alto Clemente. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Trata-se agora da matéria de Macarrete, que reconhece o dia 16 de fevereiro de 1972 como marco histórico de importância da visita do navio Hope em Natal. A matéria, o meu parecer foi favorável. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Trata-se agora da matéria 414, o Programa de Estímulo ao Turismo de Esportes. Essa matéria é do vereador Aldo Clemente. Meu parecer foi favorável. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Matéria 436, de Roberto, institui o Dia Municipal da Moradia. Meu parecer foi favorável. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Roberto também dispõe sobre diretrizes para a implementação de corredores ecológicos no município de Natal e de outras providências. Ele traçou aqui as diretrizes, meu parecer foi favorável. É uma matéria que, obviamente, vai tramitar e deverá ser mais amplamente
discutida e melhorada, se assim os vereadores acharem pertinente. Parecer favorável, em discussão, encerrada a discussão, votos vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Eu tenho a matéria 439, de Roberto, institui o programa de controle populacional de cães e gatos, através de esterilização cirúrgica no município de Natal. Meu parecer foi favorável a essa matéria, mas é uma matéria que certamente nós precisamos aí dar uma discutida melhor nas outras comissões pertinentes. Sabendo, inclusive, que, claro, esse trabalho de esterilização é um trabalho que toda a sociedade precisa se envolver, os 3 entes federados, que, afinal de contas, a quantidade exacerbada de animais nas ruas, isso é um problema de saúde. Dizer claramente que um casal de gatos, ao longo de sua vida, a partir desse casal, se chega a 78 mil gatos, porque o gato vai procriando 12 em 2 meses, então você vai, aqueles gatos que vão criando em cadeia, eu digo até que é crescimento geométrico. Por exemplo, eu e Brisa somos 2 gatas, vocês acham, concordam, né? Somos 2 gatinhas, né? Aí, o que é que acontece? Ela vai ser a gata macho e a gata fêmea. A gente tem os bebezinhos, aí nasce uns 10. Dos 10, daqui a 2 meses já começam e vão aí chegando aí a 18 anos, porque o gato vive 18 anos, né? A 78 mil gatos. Eu fiquei espantada com esse dado. E a quantidade de gatos nas ruas, doentes, causando, além de ser desumano, né? É uma coisa muito triste, a gente vê os animais sofrendo, ainda quando eles estão doentes, trazem também muito risco aos humanos. Só uma parte, vereadora Nina. Não, queria só aqui complementar nessa discussão, nós que já viramos gatas aqui nessa discussão, mas dizer que sim, que é muito triste, que por isso que a gente precisa ter a política pública, mas sensibilizar também quem está em casa, né? O caminho e a solução é a gente ter mais castração, é a gente ter uma política pública, fomentar a adoção, mas que, por favor, que a solução também não é o envenenamento da comida, do alimento, que infelizmente é uma prática que acontece bastante. Cruel. Né? É uma prática cruel e aí acaba, enfim, envenenando ali os animais que não têm culpa de estarem nas ruas. Então, a gente está aqui fazendo esse debate de forma séria, né, de ter uma política que, de fato, consiga conter, né, enfim, numericamente, mas, gente, a solução não é o envenenamento e colocar o veneno no lixo, no resto de alimento, porque isso é muito cruel com os gatos, e aí, obviamente, atinge tanto os gatos que estão em situação de rua, como também o gato, enfim, de cada um e de cada uma que pode correr esse risco. É muito importante a colocação da vereadora Brisa e fazer um apelo. Muitas pessoas que têm condições, elas colocam o alimento na frente dos seus prédios. Aquelas pessoas ali, se ela pegar, tendo por meta todo mês, castrar um gato daquele ali, né, ela vai estar fazendo um benefício tão grande que ela nem imagina. Uma castração aí, R$120, a gente consegue clínicas que faz. Então, muita gente, eu passo em vários bairros que tem edifícios, as pessoas, a gente sabe que tem uma condiçãozinha, se fizer essa castração, a gente está fazendo o que pode, castrando com recursos públicos, colocando emendas, né? Mas o negócio está tão exacerbado que é preciso que todo mundo colabore. Em discussão, encerrada a discussão, votos vereadores que aprovam e permaneçam como estão para ser aprovado. 449, de teste, estabelece a obrigatoriedade da garantia de 3 meses das obras e serviços de engenharia contratadas e executadas pelo Poder Municipal. Olha, essa matéria já tramitou aqui, tá? O parecer aqui, ele é contrário à matéria, porque essas obras, elas possuem todo um trâmite. Ao se licitar uma obra, se tem lá quais os prazos que devem ser obedecidos. Então, nós não podemos, através de norma, né, fazer aqui uma taxação. Além do mais, 3 meses de garantia numa obra de engenharia, qual a relevância disso? Né? Então, assim, com toda a vênia, a gente teve... Eu vou nem apresentar, eu vou devolver para o autor, que eu acho que houve algum erro aqui com essa história desses 3 meses. Vou seguir aqui. 478, de Margarete, dispõe para a criação de espaços específicos na Feira Livre do município para comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos.
O parecer foi favorável. Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, parecer aprovado. O de Milclay, institui política municipal de substituição da água mineral em embalagens plásticas por latas de alumínio e da outras providências. Meu parecer foi contrário a essa matéria. Nós não temos capacidade para legislar acerca disso, isso é uma coisa muito séria, tem que ter muitos estudos com relação a isso. A gente não pode aqui com a canetada legislativa fazer essa obrigatoriedade. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Vereador aqui é o vereador Preto, dispõe sobre a disponibilização de psicólogos e assistentes sociais durante o período de 24 horas por dia em clínicas, hospitais e outras instituições voltadas à internação de pessoas. Essa matéria eu apresentei parecer favorável. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Dizendo, inclusive, que você tem um profissional, um assistente social de plantão, ele dá conta numa clínica. Mas é importante que se tenha, assim, esse profissional para que ele dê um suporte à família, dê as orientações. Às vezes a família chega ali, naquele estabelecimento, sem saber os caminhos, às vezes até para ter um direito, não tem condições de pagar um procedimento, e lá o assistente social dá os caminhos da defensoria, enfim. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Me ajuda aí, lê aí algum de Camila, que eu já estou sem fôlego. Passo a relatoria agora dos projetos que estão, não é? Como relator, o vereador Klaus Araújo. Projeto de lei do vereador Milclay Leite, número 46, onde institui a prática de sinoterapia no município de Natal e de outras providências. Este projeto de lei recebeu um apenso, que foi objeto da análise, que é o projeto de lei 529/2022, que dispõe sobre a prática de terapia assistida por animais no âmbito do município de Natal e de outras providências. Por quê? Quando o vereador Milclay apresentou o projeto de lei, já existia um projeto de lei tramitando nesta casa. E aí ele apresentou esse outro em substituição ao anterior. Nesse Mesmo assim, senhora presidente, trata-se ainda do mesmo teor, e o parecer do vereador Klaus foi desfavorável à matéria, por já haver projeto semelhante tramitando nesta casa. Então, parecer contrário ao projeto. Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Seguinte. Projeto de lei 152/2021, vereador Nivaldo Bacurau. Estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes e da hipertensão arterial em crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino. O parecer do vereador Klaus foi favorável ao projeto. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Seguinte. Projeto de lei 313/2024, vereador Haroldo Alves, institui a Semana de Segurança no Trânsito. E o parecer foi pela prejudicialidade, em razão de haver matéria similar, que é a Lei 6.684, de 2017. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Seguinte. Projeto de lei 350/2024, vereador Daniel Valença, trata da incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável às proposições legislativas no âmbito do município de Natal. Já existe matéria similar a esta. Aliás, são vários projetos de lei, projeto de lei 61/2023, vereador Milclay, projeto vereador Kleber Fernandes, vereador Érico Giacomo, de modo que o parecer foi desfavorável ao projeto pela prejudicialidade.
Em discussão. Encerrar a discussão. A votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei 351/2024 dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades parlamentares autônomas da Câmara Municipal e de outras providências, e o parecer do vereador Cláudio foi favorável à matéria. Em discussão. Encerrar a discussão. Para discutir, para Vossa discutir. Excelência. Não, presidenta, só para chamar a atenção que esse é aquele que a gente discutiu aqui na CCJ no final do último semestre legislativo, que é o projeto da mesa diretora que trata das unidades autônomas dos gabinetes e que a gente avaliou que merecia maior cuidado e atenção da nossa parte. A matéria está retornando aqui à CCJ, mas acho que valeria um diálogo aqui entre nós. Inclusive, se não seria o caso dessa matéria ser analisada também pela Procuradoria da Casa, porque, verificando os autos do processo, essa matéria não tramitou. Então, eu só chamei a atenção porque a gente está num ritmo aqui, né, tentando acelerar, mas eu acho que essa matéria em específico vale ter um cuidado em especial, porque trata dos gabinetes, né? Não só nossos, mas de quem for vir aí adiante. Então, acho que merecia o nosso cuidado. Só que eu chamo a atenção que estava no ritmo aqui acelerado, mas essa é aquela dos gabinetes comunidade autônoma, que a gente tinha tido algumas observações no final agora do semestre, na última CCJ do semestre. Aí não lembro 100% de cabeça o que eram as nossas observações. Mas foi aquela que envolveu a eleição da prefeitura, não? Não, essa não envolve, gabinetes apenas. não envolve eleição, não. Ela é sobre os gabinetes serem unidades autônomas, mas tem uma questão nela que é, por exemplo, o gabinete responde individualmente, por exemplo, a questões processuais, coisas assim. Eu acho que mudava a ordem jurídica da coisa. Então, faço o seguinte. Eu já pego esse parecer e a presidência remete à Procuradoria para um prazo da próxima reunião ordinária da comissão, já está aqui para nós deliberarmos. Já vou fazer o despacho aqui. Pode seguir. Próximo projeto de lei é o 353/2024, de autoria da vereadora Camila Araújo, que institui no calendário oficial de eventos do município de Natal o Dia da Liderança do Ministério Infantil Evangélico. O parecer do vereador foi favorável à matéria apresentada. Hoje é 3, é? Eu acho que é melhor. Hoje é quanto? Olha, mandar para a Procuradoria. Ele deu parecer favorável à matéria, só que o que está dentro é o projeto de lei. Olha aqui, é dela isso aqui. Aí contra aqui, ó. Daniel, no parecer Pensou. está favorável ao meu projeto e cita o meu projeto, sendo que o que está na contracapa é o meu projeto. Eles têm que ajeitar aqui. Vamos lá. Eita, povo Mas aí, doido. nesse caso, a gente aprova o parecer. Ei. Projeto de Lei 369/2024, vereador Haroldo Alves, institui cadastro de profissionais com deficiência no município de Natal. O parecer foi desfavorável em razão de haver matéria semelhante tramitando nesta casa, que é o projeto de lei 342/2020, vereador Preto Aquino. Parecer contrário. Pela prejudicialidade.
Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão para ser aprovados. Seguinte. Aneri. Aneri, dá um parecer oral nesse projeto aí. Que é aquela minha lei de regularização urbanística que perderam o prazo, reeditando ela. Essa lei não pode parar, não. Essa lei está resolvendo isso tudo em Natal aí. Vai? Terminou aí? Terminei. De Kleber. Vamos lá. Relatoria do vereador Kleber Fernandes. Vamos dar um colo para a mãe. Veto integral ao projeto de lei 146/2023, vereador Preto Aquino, que proíbe a contratação de agentes políticos para a apresentação artística em eventos incentivados direto ou indiretamente com recursos públicos municipais no âmbito do município de Natal. Como é? Vereador Kleber Fernandes opina pela manutenção do veto. Lá vem Roberto instalar condicionado os homens tudo em Natal. Manutenção do veto, viu? Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão para ser aprovado. Seguinte. Projeto de lei, processo 59, veto integral ao projeto de lei 130, de autoria do vereador professor Roberto Paulino, que institui o programa Clube Amigo da Criança, assegurando o direito de brincar e a prática de esportes seguros no âmbito do município de Natal e de outras providências. O veto diz que impede prosperar a matéria por estar eivado de vícios de inconstitucionalidade, que o macula, e o parecer do relator foi pela inconstitucionalidade do veto. Então, pela manutenção, né? Pela insubsistência das razões do veto. Então, contrário ao veto. Em discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão para ser aprovado. Seguinte. Não, contrário ao veto, derrubando o veto. Projeto de lei 94, de 23, vereador Dixon Nasser, disciplina o uso de laqueadura e de vasectomia como um dos componentes de planejamento familiar no âmbito do município de Natal e de outras providências. O parecer foi favorável ao projeto. Quem é? Vereador Dixon Nasser Júnior. É projetozinho meio complicado. Dá para dar uma lidinha aí nele, por favor? Disciplina o uso da laqueadura e da vasectomia como um dos componentes de planejamento familiar no âmbito do município de Natal. Vai começar a disciplina aí, pode, por favor? Vamos dar uma lida aqui para entender melhor. Sistema Único do SUS, Sistema Único SUS de Saúde no município, realizará a laqueadura tubária e a vasectomia voluntária como um dos componentes de planejamento familiar nos estabelecimentos próprios, conveniados e contratados pelo SUS, nas situações previstas nas leis federais 9.263/96 e 14.443/2022, observadas as seguintes condições. Quando requerido por homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 21 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico, em caso de risco de vida ou à saúde da mulher, ou o futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. No parágrafo único, ele traz que no período a que se refere o inciso 1º, será obrigatoriamente proporcionado à pessoa interessada o acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. No artigo 2º, a esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada por laqueadura tubária,
vasectomia ou outro método cientificamente aceito. Parágrafo 3º. É obrigatório constar no prontuário médico o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de reversão e opção de contracepção reversíveis existentes. Pelo que dá para entender, vou ler aqui também o artigo 4º. Não será considerada manifestação de vontade a vontade expressa durante a ocorrência de alteração da capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou portadores de distúrbio mental temporário ou permanente, ou, de qualquer forma, viciada na forma da legislação civil penal. Ele quer que, dentre aquelas disponibilidades de contraceptivos, como os DIUs, a pílula do dia seguinte, os anticoncepcionais, também entrem na legislação do município de Natal a questão da vasectomia para os homens e também da laqueadura tubária para as mulheres, que de fato já é algo que é comum, já utilizado na rede pública de saúde. Existe, inclusive, este banco de assistência a essa parte na MEGEC, na Maternidade Escola Januário Cico. Então, ele visa apenas trazer como um dos componentes contraceptivos no município de Natal essas duas cirurgias. Inclusive, já é até feito. Sabia que a vasectomia é feita nas policlínicas? Na realidade, é o seguinte, veja bem. Aqui eu vou abrir voto de divergência, porque o vício de iniciativa ele é cristalino nessa matéria. Nós não podemos legislar acerca de algo que, além de ter os regramentos instituídos dentro da Constituição, por ser um assunto privativo da União, acerca da legislação, ainda tem a Agência Nacional de Saúde, que é extremamente rigorosa contra esses procedimentos, e é uma matéria que não vem com toda a vênia, embasada por um estudo. Eu não vejo como prosperar uma norma legislativa que estabeleça critérios para algo tão sério. Então, meu voto é contrário. O voto da Ranieri Barbosa. Como vota a Ranieri? Acompanho a divergência. Brisa. Eu voto pelo projeto, presidenta. Então, 2-2. Olha, então, assim, por questão de ética, como 2-2 eu teria o voto do Minerva, eu não vou, eu peço para retirar e esperar quando tiver um quórum maior. Eu vejo que essa é uma prática Sim, já mas feita, você não votou, não. Você não. pode votar. Na policlínica, as policlínicas do município de Natal já fazem a questão da vasectomia, né? Já é uma prática. A própria Maternidade Januário Cico também faz a questão das laqueaduras. E já é observado todos esses parâmetros. Se a última gestação ofertou riscos à parturiente, que passou por pré-eclâmpsia, que tem quadros de diabetes tipo 2, pressão alta, enfim, que venha realmente trazer prejuízo, preocupações a essas gestações, já existe um núcleo que faz esse trabalho aqui no município de Natal. E na rede pública de saúde do município, como eu disse, nas policlínicas, já faz esse tipo de assistência aos homens. Então, eu não vejo realmente como prosperar a matéria, haja vista que já existe no município de Natal. Em razão disso, eu vou acompanhar o voto de divergência levantado pela presidente. Então, a matéria foi rejeitada. Seguinte. Projeto de Lei 137/2024, vereador Ranieri Barbosa, cria o Dia da Cidade Inteligente no calendário oficial do município de Natal e dá outras providências. O parecer a essa matéria foi favorável ao projeto. Em discussão, encerrada a discussão, votos dos vereadores que aprovam permanece como estão para ser aprovado. Eu vi que tem uma lá perto de Ceará. Projeto de Lei 138/2024, vereador Ranieri, estabelece a obrigatoriedade de instalação de desportivo QR Code como canal de denúncias dentro das salas de aula de escolas públicas privadas no âmbito do município de Natal. Matéria bastante interessante. E o parecer do relator.
foi favorável ao projeto. Em discussão, encerra a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanece como está para ser aprovado. Seguinte. Projeto de Lei 150/2024, vereador Chagas Catarino, dispõe sobre a leitura da Bíblia como recurso paradidático nas escolas da rede pública e particular de ensino no município de Natal e da outras providências. O vereador Kleber Fernandes, hein? Sim, eu vou já passar ele, viu? O vereador Kleber Fernandes encaminhou para a Procuradoria e, embasado no parecer enviado pela Procuradoria, que opinou pela inconstitucionalidade formal ao projeto por tratar de matéria de competência privativa da União, de acordo com o artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal e o artigo 26 da Lei Federal 9.394, de 1996. Esse foi o parecer da Procuradoria e o vereador Kleber deu o parecer como relator, também acompanhando a inconstitucionalidade apresentada no parecer da Procuradoria. Até para que se entenda, as atividades paradidáticas, elas são atividades que elas vêm subsidiar, acrescentar e complementar ou suplementar os conteúdos formais que são lecionados dentro das instituições do ensino. Então, dessa feita, esse leque está dentro de uma norma que é expedida pelo Ministério de Educação. Então, nós somos forçados a acompanhar o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, encerrada a discussão, a voz, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. O que o vereador pode propor nesse caso, né, senhora presidente, é apresentar como uma matéria extracurricular. Da maneira como ele está querendo, ele quer trazer para dentro da grade curricular de ensino. Realmente, não tem como. Projeto de lei... Senhora presidente, se me permite, aquele, Aninha, que foi corrigido, nós, há pouco tempo, apreciamos o projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos o Dia da Liderança do Ministério Infantil Evangélico e de outras providências. E aí, o parecer do vereador Klaus foi favorável ao projeto, só que quando nós abrimos, tinha uma matéria anexa do vereador Daniel Valença. Então, a gente observou de pronto que houve um equívoco e o Legislativo já fez essa correção e aqui, devidamente, está o projeto de lei de minha autoria e segue com o parecer favorável do vereador Klaus Araújo. Agora. Encerra a discussão, a voz, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Queria registrar a minha abstenção, presidente. Pois não, excelência. Pronto. Projeto de lei 377, de autoria da vereadora Brisa Braque, acrescenta dispositivos de lei 6.795/2018 do município de Natal, que institui o projeto Mulher 365. O cuidar passa por todas as estações e dá outras providências. Querido, faz uma foto nossa aqui que minha menina não veio fazer, não. Projeto de lei favorável à matéria. Em discussão, encerrada a discussão, votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, para ser aprovado. Seguinte. Eu quero uma turma. Projeto de lei... A foto. Vai, Camila. Mande para mim também, viu essa foto? Limpe aí, para ele não sair borrado. Tira aí A Nina vai botar assim, olha aqui as comissões funcionando. tira aí as pregas. Obrigada. Projeto de lei 403/2021. Vereador professor Roberto Paulino dispõe sobre a obrigatoriedade de os pet shops, clínicas e hospitais veterinários informarem ao Centro de Controle Zoonoses quando constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos e dá outras providências. Feitas as análises, o relator emitiu parecer pela constitucionalidade ao projeto, parecer favorável. Eu só tenho um questionamento a fazer. Seria o centro de zoonose, de zoonose o responsável por essa informação? Boa. Não tem umas delegacias especializadas em receber essas denúncias? Eu tenho uma dúvida com relação a isso. O centro de zoonose receber essa informação. Eu poderia, para a gente segurar, meu celular descarregou aqui, ligar aqui para saber qual é realmente, de fato, quem tenha a prerrogativa de receber essas denúncias. Isso. Segura só um pouquinho, Camila, isso aí.
Eu acredito que ele tem que incluir realmente mais instituições. O Zoonoses, ele também tem essa prerrogativa, mas não é o único. Existem as delegacias. E aqui, realmente, ele fulcra apenas no controle de zoonoses mesmo. Eu acho que o zoonose, ele não tem... pela essência... Vamos retirar de pauta, então, senhora presidente? Por 2 reuniões da Comissão de Justiça. Próximo, concorda? Concordo demais. Projeto de Lei 422/2022, professor Roberto Paulino autoriza ao Poder Executivo a implantar o programa Bairro Limpo e Saudável no município de Natal e de outras providências. E o parecer do relator foi favorável à matéria. Em discussão, encerrada a discussão, a voto dos vereadores que aprovam permaneçam como estão para ser aprovado. Projeto de Lei 743/2023 institui a campanha, vereador Aribaldo Medeiros, institui a campanha Comprar no Comércio Local, da Show de Prêmios. Autoriza a celebrar termo de fomento com associações Comércio e Industrial de Natal e de outras providências. Bem, o relator encaminhou para a Procuradoria, que emitiu um parecer que foi o parecer contrário pela Procuradoria e o vereador relator acompanhou o parecer da Procuradoria, emitindo um parecer contrário pela inconstitucionalidade da matéria. Discussão, encerrada a discussão, a voto dos vereadores que aprovam permaneçam como estão para ser favorável. Camila, vamos suspender isso aí, vamos só esses ver aqui agora. Perfeito, certo. Eu peço a Ranieri para assumir aqui a presidência, só para eu explicar uma matéria de muita importância. Ela vai valer o meu voto. Vou mudar seu voto porque você vai entender agora. Oi, Haroldo. Tudo bom? Para discutir, a vereadora Nina Souza. Senhor presidente, eu tomo a liberdade de ter algumas matérias que chegaram agora, mas elas são tão importantes que eu acho que a casa tem que dar celeridade. Primeiro, eu vou aqui rapidinho dar um parecer da Comissão de Justiça de um projeto de Camila, que reconhece de utilidade pública a Associação Social e Cultural Jefferson Anjo. Essa instituição ela é uma instituição bastante séria, tem serviço prestado a Natal, e como é uma matéria que demora a tramitar, eu vou aqui já adiantar o parecer favorável. Em discussão encerrada a discussão, a voto dos vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Senhor presidente, eu queria que os vereadores prestassem atenção. Essa matéria que chegou agora do Executivo é uma das matérias mais importantes que Natal já viu. Hã? Calma. Eu estou falando com relação... nós temos, e aqui eu quero mostrar didaticamente para quem está em casa entender, nós temos as regularizações fundiárias. O que é uma regularização fundiária? É aquela regularização que atinge as famílias que, por algum motivo, elas construíram o seu imóvel em área pública, seja área pública municipal, seja área pública estadual. E esses imóveis, eles, com o passar dos anos, a legislação federal, e, obviamente, com a simetria das normas municipais, criaram o REURB, que nós chamamos REURB-S. O que é REURB-S, Nina? São aquelas regularizações fundiárias que atingem as famílias que têm o salário até 3 salários mínimos. Muitos vereadores, acredito que o conjunto dos vereadores já colocaram emendas para dar às pessoas o seu documento de casa. Inclusive dizer que no governo Álvaro Dias ele foi recordista.
No governo de Carlos Eduardo, em 14 anos, ele entregou 500 títulos de regularização. Álvaro Dias, com apoio da Câmara, porque os vereadores foram fundamentais, nós entregamos mais de 8.000 títulos de regularização fundiária S. E agora chegou a essa casa uma matéria que eu venho há muito tempo, há mais de um ano, chamando a atenção do governo. Nós temos essas milhares de famílias no REURB-S, mas temos outra quantidade bem maior que tem uma renda acima de 3 salários mínimos, que não tem como regularizar, porque você não pode usar o CAPI bem público. Então, estão lá no seu imóvel totalmente vulneráveis. E aí chega a esta casa um sonho. Há mais de um ano que eu corro atrás, chega o REURB-E. Então, agora, você, meu amigo, minha amiga de Natal, vai poder regularizar a sua casa, porque com o REURB-E, se a sua renda é acima de 3 salários mínimos, você vai, junto com a prefeitura, vai pagar uma taxa, o E não paga, o E a prefeitura subsidia, mas vai pagar uma taxa e vai ter, para o resto da sua vida, o seu documento. Vai ter a sua segurança jurídica, que aquilo que você construiu ao longo de 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ninguém mais tira. Então, essa matéria é muito preciosa. A gente vai estar aqui dando condições a milhares de famílias que hoje construíram seus imóveis em área pública e não têm o documento. Então, senhor presidente, é uma matéria constitucional, é uma matéria altamente moral e humana. E, dessa forma, eu adianto parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, vou declarar aqui, vereadora Nina, muito pertinente essa matéria, muito importante. Eu digo porque eu coloquei, anos atrás, R$100 mil para regularização fundiária a uma área que é Neópolis, Pirangi, que é o Morro do Arribite. E parte dessa área constava como pública e outra parte como privada. Todas as regularizações fundiárias existentes hoje, parabenizo a gestão do prefeito Aurélio, que já entregou 8.000 títulos, dando a titularidade de propriedade a essas pessoas. Se nós formos verificar, eu vou dar um exemplo. A área da Zona Norte, ela tinha 3 proprietários. Eram áreas fazendárias, áreas rurais. Isso há 50 anos atrás. A ocupação dessas áreas, até de conjuntos habitacionais, foram colocadas em áreas que estariam irregulares, porque parte eram públicas e outras eram privadas. E essas áreas privadas, os seus proprietários, inclusive deram anuência que não tinham mais interesse pela ocupação, que não tinham como reaver para a reintegração de postos, que teria até um custo elevado aonde fosse fazer a desapropriação. Fato esse que muitas dessas casas construídas nesse projeto apresentado pela vereadora Nina Souza, traz uma outra situação de pessoas de um poder aquisitivo acima de 3 salários mínimos, que já é vedado pela lei atual da regularização fundiária e que estão construídas em áreas públicas que jamais vão ter a possibilidade de ter um ITIV. Por quê? A transferência de um imóvel teria que ter a titularidade da escrituração. E fato que não vai ter nunca, porque o imóvel consta em uma área pública e não terá nunca uma certidão. Então, diante disso, vai dar a oportunidade de regularizar. Será muito importante. Eu vejo como um caráter social. A vereadora Nina foi um pouco mais, eu diria, objetiva, dizer não somente social, mas também humano. E na hora que estamos dando a oportunidade dessas famílias terem um bem próprio, que muitas vezes é o único bem que ela conseguiu construir ao longo de sua vida, aqui, hoje, daremos essa condição. Então, eu dou o meu voto já declarado favorável. Para Como declarar, vota presidente. vereadora Brisa? Não, eu queria dizer que voto pela constitucionalidade da matéria, é uma matéria constitucional. Eu tenho muito apego
aos critérios do que se trata cada comissão. Esta é uma comissão que trata, nesse momento, da constitucionalidade da matéria, uma matéria de autoria do chefe do Executivo, né, de uma prerrogativa que cabe ao chefe do Executivo, mas queria, desde já, chamar a atenção para a necessidade de se organizar, vereadora Nina, vereador Ranieri, o calendário de votação dessa matéria. É uma matéria que merece atenção, que merece debate, inclusive, quem sabe, a participação dos próprios secretários aqui na Câmara, acompanhando também a votação, e seria importante que ela não chegasse de surpresa, né, em votação do plenário. Então, voto pela constitucionalidade, mas chamo a atenção para a necessidade desse calendário de votação dessa matéria, compreendendo aqui que há uma, não pressa, mas prioridade em se conseguir votar essa matéria ainda nessa legislatura. Então, chamaria atenção para essa questão, mas é uma matéria constitucional. Acredito que pode ser uma matéria, sim, que venha beneficiar certas famílias, certas pessoas aqui no nosso município de Natal. Então, o meu voto é sim. Eu entendo a preocupação da vereadora Brisa, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que essa matéria, se tem uma coisa que precisa de urgência, e eu vou lutar por ela, é essa matéria. Vou dizer por quê. Você da Vila de Ponta Negra, você de Ponta Negra, que mora ali no entorno do Frasqueirão, aquele terreno ali, muitas e muitas famílias estão sofrendo na justiça, Brisa, porque contratam um advogado para o Zucapi. Primeiro, o custo do advogado. Segundo, a ação Zucapião longeva, né? E terceiro, o terreno é do município, é impossível o Zucapi, terreno municipal. Aí você vai pegar uma pessoa que mora há 30, 40 anos e vai desapropriar, vai tirar da pessoa o direito à sua moradia. Então, assim, a gente está hoje dando a garantia que o governo, através do instrumento legal, legalize a vida daquelas pessoas. Eu acho que a gente passou na Comissão de Justiça agora, vai passar em Ranieri. Ranieri pode, ou ele já pediu uma audiência pública e planejamento. Passando, é importante, ou na de finanças ou planejamento, ter essa audiência pública, tendo essa audiência pública para tirar todas as dúvidas, no outro dia a gente pediu uma urgência, e aí a casa toda, independente de bandeira partidária, se unir para votar. Montar esse calendário, falar com o líder do governo, mas eu acho que até a vereadora Ranieri podia já chamar essa audiência pública, que é uma matéria muito importante. Eu estou muito feliz que ela tenha chegado a essa casa. Encerrada a discussão aí agora. Como vota a vereadora Camila Araújo? Voto sim, senhor presidente, porque é uma matéria realmente importantíssima e urgente aqui na nossa cidade, inclusive no bairro Nordeste, onde eu moro. Inclusive, a minha casa, está passando por um processo de uso capião, que já está se arrastando aí há mais de 6 anos. Tamanha dificuldade de se conseguir ter uma escritura pública, infelizmente. Então, quem está numa situação dessa, eu acredito que não quer mais esperar. Eu acredito que o quanto antes vir para plenário é muito importante. Então, voto favorável. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovada a matéria. Tem aqui uma matéria, 551, que do Executivo dispõe sobre o reconhecimento da prática de esportiva eletrônica denominada e-esporte ou e-esportes como modalidade esportiva no município de Natal. Uma matéria que não tem complexidade. Desta feita, o meu parecer foi favorável. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Tem outra matéria aqui, que é de Haroldo, que isenta IPTU e taxa de coleta de lixo para pessoas com transtorno de aspecto autista. Lamentavelmente, eu fui forçada, por ser uma defensora, inclusive, não das pessoas com deficiência, eu fui forçada porque a gente precisa reestruturar. Primeiro, eu acho que a isenção, qualquer isenção nesse aspecto, ela não pode ser só para o aspecto autista, ela teria que ser para o conjunto das pessoas com deficiência e colocar dentro do critério que a lei orgânica permite, que são as pessoas até com renda, até 3 salários mínimos. Então, ao invés de até dar parecer contrário, eu vou devolver para o autor e dar essas sugestões, ok? Próxima matéria é a de Kleber, estabelece penalidades administrativas às pessoas naturais ou jurídicas e agentes públicos que pratiquem atos de discriminação
contra pessoas de aspecto autista. Eu acredito que essa matéria ela está prejudicada. Outros vereadores, até Vossa Excelência já colocou, não foi, Anério, nesse Tem aspecto. um projeto de lei de nossa autoria. Em discussão, encerrada. Discussão, a votos, vereadores que aprovam, permanecem como estão. Matéria prejudicada. Já estou quase acabando. De cláusula 809, torna obrigatória em todos os supermercados congênita a adaptação de 5% de carrinhos de compra às pessoas idosas e crianças portadoras de deficiência. Meu parecer foi contrário, aliás, até pela prejudicialidade, porque essas matérias já tramitaram aqui. E adianto que quando se colocar qualquer matéria relacionada, supermercados, hipermercados, lembrar sempre, porque as pessoas colocam e lembram do Nordestão, vamos supor aqui, que já tem um porte maior, mas tem aquele supermercadozinho lá do bairro, Aniele, que tem outra realidade. Então, a gente precisa ter um estudo antes de fazer essa inferência, porque tudo que a gente coloca como regra dentro dos estabelecimentos, seja restaurantes, bares, supermercados e tal, a gente pode, com aquela norma, tá, ao invés de ajudando, atrapalhando e, inclusive, tirando empregos. Vou dar um exemplo claro. Mulher menstruada, liberar a mulher de trabalhar. Se já é difícil incluir mulher no mercado de trabalho, na hora que a gente aprovar uma matéria como essa, nós estamos tirando emprego das mulheres. Qual é o empresário que vai querer contratar a mulher sabendo que a mulher, no mínimo, fica 3 a 7 dias menstruada? São coisas que a gente precisa compreender. Além do mais, menstruação não é doença. Existem casos e casos. Então, o caso específico de pessoas que precisam do afastamento, o médico dá. Agora, você não pode regrar que a mulher, durante o período de menstruação, não trabalhe. A gente está prejudicando demais as mulheres. Isso aí a gente não pode deixar uma aberração passar aqui na Câmara. Então, meu parecer aqui, senhor presidente, foi pela prejudicialidade. Em discussão. Eu vou discutir aqui. Concordo com a Vossa Excelência, porém, fazendo algumas ressalvas. Quando eu apresentei a lei que hoje é sancionada, a lei do lacre, eu fui discutir com a Brasel. Que é o representante de bares e restaurantes, para que pudéssemos discutir uma lei que estaríamos colocando o lacre para que trouxesse a segurança alimentar em todo produto e serviço de delivery. Então, eu dialoguei com o segmento. No caso específico que a Vossa Excelência colocou, eu concordo plenamente que tem que dialogar, porque supermercado, hipermercados, mercadinhos e mercearias, cada um tem uma estrutura funcional diferenciada. Ter o cuidado da invasão de competência também, de quais as prerrogativas, até onde o Poder Legislativo tem competência. Então, eu vou votar favorável com o parecer de Vossa Excelência, porém, que tem realmente que discutir, quando nós estamos falando de algum segmento do setor produtivo, dialogar com o segmento na elaboração da lei. Então, esse será o meu voto, que opino pelo parecer, mas sabendo que, diante dos poderes harmônicos, temos prerrogativas de discutir melhorias, até de gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda, mas trazendo a segurança jurídica para não ser invasão de competência, ou até mesmo não sendo invasão, mas prejudicar um determinado segmento que o projeto de lei, em detrimento, vai vedar uma melhoria até na oferta de um número de vagas para aquele segmento ter uma produtividade e dizer da sua viabilidade econômica. Vamos lá. Então, encerrada a discussão a votos. Vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado o parecer. O projeto de lei complementar um PLC 12/2024, a autoria da vereadora Nina Souza, que estabelece os procedimentos para a regularização urbanística e edificações do município de Natal e da outras providências. É um projeto que traz uma atualização para uma regularização urbanística das edificações do município de Natal. O nosso parecer, inclusive, foi de acordo com a constitucionalidade e legalidade pelo mérito compatível com o artigo 62 do nosso regimento interno e opino pela aprovação.
Encerrada a discussão. A votos, vereadores que aprovam, permanece como estão aprovados. Presidente, eu... Explicar aqui para antes da Desculpa. vereadora Brisa votar. Existiu até 2 meses uma lei de minha autoria, que foi a lei de regularização urbanística. Essa norma aqui, ela já estava em vigor. Essa norma, ela gerou em Natal, vereadora Brisa, mais de 50 mil empregos. Essa norma, ela regularizou milhares de estabelecimentos e imóveis. O que é esta lei? Brisa juntou um dinheirinho e foi fazer um puxadinho na casa de Brisa. Brisa não tinha condições de contratar um engenheiro, um arquiteto, e Brisa não sabia, por desconhecimento mesmo, não foi de má fé, que tinha que pegar as licenças. Brisa começou a construir, o vizinho de Brisa pegou e dedurou Brisa. No outro dia, a CEMUB na frente de Brisa. Brisa tinha a obra embargada, não ia para frente nem para trás, acabou-se. Agora, com a lei da regularização urbanística, a fiscalização vai lá, vai autuar a Brisa, vai pedir a Brisa que instrua o projeto, vai auxiliar ela, aí ela vai botar uma planta baixa, vai abrir o procedimento, vai pagar uma multazinha de acordo com o tamanho do negócio dela, que é um valor pequeno, e ela vai ter, dentro daquele documento que ela apresentou, o tempo para resolver. Vamos supor que Brisa não resolve em 1 ano. Aí Brisa vai pegar, renovar a multa, certo? E vai continuar executando, mas ela vai executar dentro de um projeto. Antes, não. Ela tinha que executar tudo, senão ela não saía do lugar. Então, dessa maneira, pequenos restaurantes, pequenas pousadas, imóveis residenciais se regularizaram. Agora, o que é que aconteceu? Como a CEMUB é muito demandada, o prazo, porque nós tínhamos colocado um prazo de 5 anos, o prazo se exauriu. Como o prazo se exauriu, eles fizeram uns pequenos ajustes para adequar as realidades. Então, aqui, é a lei muito útil. Agora mesmo tem centenas de projetos que estão parados, certo? As pessoas esperando que ela seja reeditada para terminar o seu negócio ou a sua casa. Isso aqui é uma lei para pobre. Porque o grande empresário, é impossível um camarada chegar e construir um imóvel desse como dá 2A ali e não apresentar tudo. Então, isso aqui é uma lei para quem realmente não tem condição, e aí aqui é um alento. Por exemplo, tem pessoas que têm ali na Zona Norte, várias, inclusive, que tem um restaurante há anos, aí vai fazer uma puxadinha, no outro dia a fiscalização chega. Não sabia, porque, infelizmente, gente, a informação não chega, as pessoas não sabem quais são os procedimentos. Vereadora Né? Nina, deixa-me contribuir. Para discutir também, presidente. Vou contribuir aqui na discussão. Quando eu fiz a leitura do projeto, esse projeto de lei complementar, eu verifiquei que tinha um anexo de um ordenamento urbanístico para o RITU. E isso me chamou a atenção e achei muito favorável. É onde eu vejo uma grande empregabilidade, porque eu vou dar um exemplo muito próximo aqui no bairro de Petrópolis. Imagine em bairros mais distantes e de um poder aquisitivo mais baixo. Vereadora Brisa, tem uma casa aqui centenária, na Rodrigues Alves, com a Rua Sul. Um italiano, casado com uma brasileira, um chefe de cozinha, comprou, anos atrás, este imóvel. Quando ele foi fazer esse puxadinho, que na verdade foi uma modificação para uma adequação de uma casa antiga para um restaurante, a CEMUB foi lá, notificou que ele teria que fazer uma vaga de estacionamento. Em resumo, ele veio aqui na Câmara, eu era presidente à época, e ele colocou, dizendo a expressão dele, como estou decepcionado com a sua cidade e o seu país, eu vou voltar para a Itália, porque eu vim aqui trabalhar, trazer um produto de qualidade, gerar emprego, porque teria garçons, cozinheiros, e fato esse, que se eu for fazer o que estão querendo que eu cumpra, eu não tenho salão, porque é uma casa que tinha quase 100 anos de construção, uma casa muito antiga, ele iria desmanchar o salão para colocar o recuo com o RITU exigido pelo plano diretor anterior, e ele só teria cozinha.
Em resumo, esse projeto que a senhora apresenta agora regulariza essas situações, porque eu vi que é de acordo com a metragem e a capacidade da área construída. Vai dar condições ao pequenininho dizer que ele vai usar a vaga, muitas vezes, de rua, porque ele poderá complementar nesse puxadinho, ter ali condições de oferecer um comércio. Então, eu voto favorável, porque eu vi que esse casal foi embora, e foi embora realmente do Brasil. E ele ficou decepcionado que não pôde construir um restaurante, um bistrô, aqui no bairro de Petrópolis. Brisa disse uma coisa minha uma vez, até a gente num podcast, nós duas, ela disse, Nina, você precisa divulgar mais seu trabalho. Se eu não tivesse feito nada durante 8 anos, e aí eu tenho orgulho de dizer que sou uma das vereadoras assim disparada com maior produção legislativa e que defende geração de emprego e renda, só esse projeto aqui já resolveu a vida de milhares de pessoas. E sabe quanto foi que a prefeitura já arrecadou com esse projeto, Ranieri, Brisa, Camila? Mais de 30 milhões de reais. Quer dizer, é uma coisa bacana, mas a gente às vezes não divulga. Eu sou ruim demais desse negócio. E Não, eu queria só pedir para discutir, já declarar o meu voto, até porque eu estou com um limite de horário aqui. Tive pontualmente aqui às 11 horas para fazer o quórum, mas não consigo mais segurar. E estava dialogando com a vereadora Nina, eu ia comentar nesse mesmo sentido da complexidade. Eu acho que é um projeto, quando a gente trata de política urbanística, não são matérias superficiais, são matérias que requerem os estudos, o impacto, tudo isso. Então, a vereadora Nina, na discussão dela, por exemplo, levou a discussão para uma parte do projeto, né, que trata dessa questão da regularização, do embargamento das obras, da licença, da fiscalização da CEMURB. E eu ia justamente dar esse exemplo, como é um projeto que trata de muitas questões, como, por exemplo, trata também dessa questão do oferecimento das vagas de garagem, da obrigatoriedade, do percentual obrigatório ou não. Então, eu queria só registrar, a vereadora Nina sabe do meu compromisso de estudar as matérias, né, eu com certeza vou estar me debruçando, e não de forma individual, mas de forma coletiva também, né, com a nossa equipe que tem um arquiteto urbanista, com a equipe que a gente dialoga também. Na votação de hoje, na Comissão de Justiça, vou registrar minha abstenção, mas ela sabe do meu compromisso de seguir analisando o projeto e do nosso diálogo direto, inclusive, se for o caso de propor algum ajuste na matéria. Então, só queria registrar. Perfeito. Fiquei aqui até agora, inclusive, para não prejudicar a votação da matéria, do meu compromisso aqui como membro, mas vou também pedir licença nesse sentido. Obrigada, presidente. Agradeço. Só Encerrada a lembrar, discussão. vereadora, só um minuto, excelência. Só lembrar que aqui não está alterando absolutamente nenhuma regra. A gente só está dando condição a quem não cumpriu a regra, a se regularizar. Não se altera a regra absolutamente nenhuma do que está posto. É tipo, você descumpriu a regra, você tem uma chance. Obrigada. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados com a abstenção da vereadora Brisa. Convido a vereadora Nina para assumir aqui o trabalho. Então, nada mais havendo a ser debatido na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, declaro encerrada essa reunião ordinária. TV Câmara, a TV do povo de Natal.